Para mim, ok. E para os outros também? Então, vamos completar o quadro aqui juntos? Vamos lá. Qual que é o principal desafio, então, do nível silábico? Qual que é o principal desafio aí que o professor tem que ajudar a criança a superar? Vamos lá, gente? A distinguir os sons das letras. A distinguir o som das letras, esse é o principal desafio do silábico? Formula melhor aí pra gente. Ô, professora, eu acho que o principal desafio é ele entender que uma letra representa cada sílaba. Não, como é que é? Repete de novo. Tipo assim, eu acho que para mim o principal desafio nesse momento é aquele salto que a criança dá, né? Quando ela começa a entender que uma letra representa cada sílaba. Mas isso no silábico ela já percebeu. Ela representa, assim, uma letra para cada sílaba. Então, a gente tem que fazer com que a criança perceba que nem sempre uma sílaba é representada por uma letra. Ah, tá, entendi. Então, esse é o principal desafio. Perceber que nem sempre, que geralmente, né, na verdade, perceber que geralmente a sílaba é composta por mais de uma letra. Para isso, a gente tem que fazer a criança... Como que a gente vai fazer com que a criança perceba isso? Que a sílaba ela é composta por mais de uma letra. Como que a gente vai fazer a criança sair dessa zona de conforto? Estimulando ela a ler o que escreveu, né? Então, refletir sobre a própria escrita. Então, consequentemente, a escrita espontânea também é importante, né? É. Carla, esse vídeo tem 16 minutos, eu não consegui assistir tudo. 16 minutos, então você está vendo o vídeo errado. Ai, meu Deus, foi o que você mandou no grupo. Ele tem 9 minutos. Eu parei de assistir, ainda ficou faltando um pedacinho. É o da capivara, do garotinho? Ai, meu Deus, eu não lembro de ter capivara, não. Eu não. No meu não tinha capivara, não. Não é o da capivara, não, Lude. Capivara dá aquela doença. Ai, gente, eu vi o vídeo errado, então. Tem problema, não. Depois você assiste, eu mandei lá de novo. Tá bom. Mas pelo que a gente já conversou, é a Ludmilla que está falando, não é? Sim. O que você percebeu? Como que o professor pode intervir nesse nível? Então, foi o que eu assisti, né? É engraçado, Carla, que eu percebi que, tipo assim, vai acontecendo de forma... O professor instiga tanto o aluno que, por exemplo, nesse vídeo aí que eu vi da capivara, ele cita várias letrinhas, e aí a professora vai falando com ele, igual capivara. Aí ele colocou que no final era o M, aí ficou capivama. Aí a professora lê com ele, mas é capivama? Tipo assim, instigando ele, sabe, a chegar realmente na palavra. Então, assim, é até bonito de se ver, né? Aí, tipo, Sim. A criança erra e ela dá até gargalhada. Tipo, ixi, não era isso. Então, assim, vai acontecendo de forma lúdica, né? Outra coisa que eu percebi também no vídeo foi no finalzinho que eu parei, que eu dei pausa,
Foi a questão que o professor pegou o alfabeto todo, colocou no chão com as crianças, porque a gente vê muito o alfabeto nas paredes, né? Então, assim, tentar ao máximo levar, concretizar a escrita com as crianças. Então, eu achei assim, bem interessante o vídeo que eu consegui ver. Uhum. Depois você compartilha ele lá no grupo, que com certeza também vai trazer acréscimo para a gente. Tá bom. Então, escrita espontânea e reflexão sobre a própria escrita. Vocês perceberam que isso também a gente faz lá no nível pré-silábico, né? Então, tem coisas que vão acontecer em todos os níveis. Então, escrita espontânea e reflexão sobre a própria escrita, lá no slide também. O que a gente viu que é interessante fazer? Também, professora, é a Regiane. Sim. A professora construir, reconstruir, junto com os alunos, produções de textos. Realizar a produção de texto, mas de forma reflexiva também, né? Só que isso, Regiane, eu acho que a gente pode trazer talvez lá para o nível silábico, alfabético e o alfabético. Apesar de que eu adoto essa prática com a minha turma também, mesmo com os que não estão no nível alfabético, mas é porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado como que a gente vai trazer essa produção textual, sabe? Que ela tem que ser reflexiva, dialogada, porque senão perde um pouco o sentido. Então, pode entrar a competência do dialogar oralmente? Não seria, não? Mas como que o dialogar oralmente vai contribuir para a criança silábica avançar? Então, com jogos, com brincadeiras. Pois é, mas como? Teatro. Só que isso está muito amplo. Eu queria uma coisa assim mais focada. Porque, por exemplo, o teatro vai contribuir para o desenvolvimento da linguagem oral, mas de todas as crianças, também de todos os níveis. Quero uma coisa assim mais focada aqui no nível silábico. O que a gente pode fazer para a criança que está no silábico avançar? Então, é igual eu falei lá no slide anterior. Pode ser igual a professora fez aí de que no vídeo a criança estava montando as palavras com as letrinhas picadas. Isso, então usar o alfabeto móvel, é isso? Eu não sei se é um alfabeto móvel, mas eu vi que ela estava colocando as letrinhas lá. E a professora estava falando e montando, as crianças estavam montando no vídeo as palavrinhas. É o alfabeto móvel. Professora, o alfabeto móvel, também de forma reflexiva, né? Porque não adianta nada eu simplesmente mandar a criança lá e formar a palavra, não pedir para a criança ler e nem refletir sobre a escrita dela. Então, utilizar o alfabeto móvel. Ô, professora, eu tô com uma dúvida numa coisa aqui. Sabe, a senhora também falou uma questão da gente pegar uma palavra com o mesmo tanto de sílabas e dialogar, refletir sobre com o aluno, que são palavras diferentes, mas que tenham o mesmo, que tenham a mesma quantidade de sílabas. Isso acontece. Isso. Mas, por exemplo, então, nesses casos, seria interessante a gente trabalhar com crianças já aquela questão do monossílaba, do dissílaba, depois do monossílaba, trissílaba. Polissílaba. Olha, Gabi, isso são conceitos que vão entrar lá na frente, sabe? Eu acho que isso, nesse momento, não vai contribuir em nada. Eu acho que vai só confundir mais a cabeça da criança. Mas quando a senhora fala daquela questão da mesma palavra, tipo assim, a mesma palavra ter o mesmo tanto de sílaba, você fala com que intuito, então? Com o intuito dela perceber que duas palavras podem ter a mesma quantidade de sílabas, mas quantidade de letras diferentes. Ah, entendi. Porque a criança, quando está no silábico, Gabi, ela não escreve uma letra para cada palavra? Sim. Uma letra para cada sílaba? Sim.
Então, se eu pego ali duas palavras conhecidas por ela e mostro para ela que as duas palavras têm a mesma quantidade de sílabas, mas a quantidade de letras é diferente, eu vou fazer com que essa criança que está no silábico, que coloca uma letra para cada sílaba, comece a perceber, opa, então nem sempre eu vou escrever a quantidade de sílabas de forma igual. Então, eu vou fazer a criança sair da zona de conforto dela. Consegue Entendi. entender agora por que que eu trago essa reflexão da quantidade de sílabas e quantidade de letras? Uhum. Entendi. Então, vamos colocar aqui, trabalhar com a criança, palavras conhecidas que possuem a mesma quantidade de sílabas, mas de letras diferentes. Vou ver se deu para entender, né? Trabalhar com as crianças palavras conhecidas. A mesma quantidade de sílabas e Delas que possuem a mesma quantidade de sílabas. mas não a mesma quantidade de letras, né? Mas Ah, não a mesma quantidade de letras. A mesma quantidade de letras. Né? É para ficar bem claro, né? Para não ter dúvida. Isso aí é bom. O que mais? E a cruzadinha? Todo mundo concorda que trabalhar com cruzadinha é interessante? É sim. E outra coisa aqui que eu acho que a gente pode pensar um pouco nesse termo que a Magda Soares traz lá, é a respeito da consciência fonológica. Isso é claro para vocês? Sim. Porque para ela identificar a letra, né? Porque às vezes parece, mas não é, né? Gabi, você falou que sim, você poderia explicar para a gente o que seria? A questão da consciência fonológica? Sim. Ó, eu vou falar o que eu entendo. Porque, assim, querendo ou não, professora, quando a criança ela começa a ler, é como se. Deixa eu tentar elaborar melhor. Ela como se analisasse as partes quando ela lê. Por exemplo, quando ela conta assim, tô tentando pensar numa. Tipo assim, eu entendi pra mim, sabe? Eu acho que quando ela lê e ela fala aquela palavra lendo, ela acaba contando, acaba internalizando essa questão, sabe? Ela começa a analisar aquelas partes, mas falando. Isso que para mim é consciência fonológica. Quem quer complementar o que a Gabi falou? O que que entende por consciência fonológica? Eu acho que ela tem, não sei se eu estou certa, mas eu acho que ela tem consciência do som, qual a letra que ela tem que colocar ali na palavra. Isso. Então, como o próprio nome já diz, consciência fonológica, consciência do fonema. Então, a criança reconhecer os sons nas letras. Então, a consciência fonológica nada mais é a criança desenvolver, porque a letra, ela tem um nome. Só que não necessariamente o nome da letra tem uma relação direta com o seu som. Por exemplo, a letra M. M não tem som de M. M tem som de M. M. E algumas vezes o som do M também é nasalado, igual, por exemplo, na palavra bombom. O M tem som de não sei nem fazer esse som que o M tem. Então, elas possuem sons, que é essa consciência fonológica. Então, quando a gente vai trabalhar com a criança, por exemplo, ela escreveu lá pato e colocou a letra B e o W, por exemplo, a gente pergunta, ô fulano, mas espera aí, ó, pato, olha o som, pá, 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 tem som de quê? Tem som de X, tem o som do X, a sílaba pá, pá. Então, com isso, você já leva a criança novamente para essa reflexão aí e pensando na consciência fonológica. Então, aqui a consciência fonológica também é muito importante. Professora, Oi? é Renata que está falando.
O meu Olá, TCC, ele tô falando sobre a consciência fonológica e o sistema alfabético. E o que que você pode trazer de contribuição para a gente sobre isso? Então, eu tô tendo como base a Magda Soares também. Eu tô pegando ela de base, mas a Emília Ferreiro Sim. e uma outra. Elas falam que a criança não precisa desses sons primeiro, de saber relacionar os sons para poder escrever, começar a escrever. Exatamente. Então, assim, eu achei muito interessante, porque às vezes, agora que a gente está tendo a matéria com você, que a gente vê que é isso mesmo. Que elas têm que saber relacionar as palavras para depois começar a escrever, porque sem isso elas não conseguem, elas não entendem. Exatamente. Igual a Regiane propôs aí a questão da produção textual, eu acho fantástico. É tanto que eu trabalho com os meus alunos, mesmo os que não estão alfabéticos. Só que nada adianta, igual no texto que a gente já havia lido, nada adianta se eu trouxer uma produção sem a reflexão dos fonemas. Então, eu trago a escrita para a criança de uma forma contextualizada, mas a criança tem que refletir sobre os sons que formam aquelas palavras. Não adianta nada o professor ir lá e ficar escrevendo tudo que as crianças falam sem refletir sobre o que ele está escrevendo. É claro que quando eu vou produzir um texto, eu não consigo ficar refletindo o tempo inteiro sobre todas as palavras que eu estou escrevendo, porque um texto, geralmente, a gente enche o quadro. Então, eu trago ali algumas palavras para reflexão com as crianças, principalmente aquelas palavras que podem trazer algum tipo de dificuldade no momento da escrita. Então, às vezes, palavras, se é com CH ou se é com X, palavras que têm o som nasalado, se eu vou usar o M, o N, ou se eu vou usar o TIL. Então, olha só que interessante. Aproveitando aqui que a gente já vai entrar depois no silábico alfabético e no alfabético, vocês sabem por que antes de P e B eu escrevo M? Não. Vou até parar de compartilhar aqui a tela, porque isso é importante. Isso eu fui aprender na faculdade também, viu, gente? Ninguém ensinou isso antes para mim. Eu só sei que não pode. Sempre decora, né? Antes de P e B, só M vou escrever. Mas ninguém ensinou para vocês por quê. Por quê? Isso é verdade. Por quê? Alguém sabe? Eu sempre tive essa curiosidade. Repete aqui comigo, então. Olha só, todo mundo está conseguindo me ver, né? Não, eu não estou te vendo. Não está me vendo? Tem um bonequinho aqui. Outras pessoas estão me vendo? Sim. Mas tudo bem. Quem não está conseguindo me ver não tem problema, não. Fala aí, P. Fala P. Fala o quê? Quando você fala P, o que acontece P. com o lábio? P. 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 Abre. P. Um lábio encosta no outro, ó. P. 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 É. E quando você fala B? B. Do mesmo B. jeito. B. Também. B. P. Não, desculpa, gente. P, B é da mesma forma. Agora, quando eu falo, por exemplo, T, o que acontece? T. Diferente. T. Não encosta o lábio. T. Não encosta. A gente fala como se estivesse sorrindo, né? T. T. Quando eu falo D, por exemplo, também D. D. É. Um lábio também não encosta no outro, né? A gente fala como se estivesse sorrindo. Agora, vamos lá. Fala a letra M. Quando eu falo M. M. Ah, o lábio. Encosta o lábio. Um lábio Sim. encosta no outro. E quando eu falo N? N. Não encosta. Não encosta. Entendi. Então, a que conclusão que vocês chegaram a partir disso? Então, É uma questão de fonética, professora. Exatamente. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente, é uma questão relacionada ao fonema. Então, P, B e M você utiliza os mesmos, talvez os mesmos músculos, né? Não sei, para poder pronunciar. Já quando você fala N, D, L, C, você fala ele de uma outra forma, abrindo a boca.
Então, por isso que antes de P e B, eu escrevo M. E com as outras letras, eu escrevo N. Ninguém vai errar mais? Espero que não. E ainda vai Gente, saber explicar para as crianças. É o esse máximo quando a gente explica isso para as crianças. não, eles pelo menos vão aprender antes da gente, né? Que a gente está aprendendo agora. Pois é, eles vão aprender com 6 anos, olha só que legal. Não é? Que absurdo. Então, mais alguma sugestão aqui a respeito do nível silábico? A gente já pode passar para o próximo. Vamos só reler aqui para ver se está ok, né? Escrita espontânea e reflexão sobre a própria escrita. Utilizar o alfabeto móvel, pedindo para a criança ler e refletir sobre a palavra formada. Trabalhar com a criança palavras conhecidas por elas que possuem a mesma quantidade de sílabas, mas não a mesma quantidade de letras. O diferente veio parar aqui. Utilizar cruzadinhas, consciência fonológica, ou seja, né, trabalhar. Eu estou constrangido com essa aula. Por quê? Só estou vendo mulher ensinando, homem, não vi um professor até agora, pelo amor de Deus. Calma, relaxa. Por isso, no próximo, Antônio e João que vão preencher o quadro. Não é nesse ponto, não, estou falando nos vídeos. Agora já era, falou, você tem que preencher o quadro. Encerrou, Antônio. Antônio, já era, eu entendi assim, agora vocês vão ter que preencher o quadro. Inclusive, a professora vai ficar caladinha. Uhul. Meti o rapaz na fria. O João Vitor até agora não falou um A, vai ter que completar o quadro. Pois é, o João. Então, vamos lá, gente. Passando para o nível silábico e para o silábico alfabético, que eles são, assim, bem próximos um do outro, né? Então, olha só, os autores até tratam eles juntos. Como intervir, os autores trazem eles juntos. Então, o que eu tenho? Quem pode aí nos explicar a respeito do silábico alfabético? O que acontece? Aí eu acho, eu não. Vou ver se eu conseguir entender. Aí a silábico alfabético, a criança já consegue montar a sílaba completa, mesmo errando. Às vezes ele consegue botar 2 letras. Isso. A cada sílaba, mesmo não sendo a letra correta. Então, nesse nível silábico alfabético, a questão da consciência fonológica está mais consolidada. Então, a criança já começa a perceber que uma sílaba é formada, né, geralmente, por mais de uma letra. Então, vez ou outra, ela representa uma sílaba com apenas uma letra, igual a Magda Soares falou lá no vídeo. Por vezes, são letras que, por si só, já correspondem à sílaba. Então, por exemplo, P. Né? Às vezes, o P tem som de pé, né? Então, vai escrever pedreiro, às vezes ele põe o P sozinho e consegue representar os outros fonemas. Por quê? Porque, às vezes, aquela letra, já por si só, já tem um som muito claro da sílaba. Então, às vezes, fica difícil da criança perceber quais as letras, quais os fonemas ali presentes, além daquela letra que é tão assim, fica tão realçada, né? Então, para esse nível silábico alfabético, quais são as atividades que os autores sugerem? Então, atividades voltadas para garantir maior fluência de leitura e maior consolidação das correspondências grafofônicas, que é exatamente isso que a gente falou, que é a correspondência do que a gente fala com aquilo que a gente escreve. Porque, às vezes, a sílaba tem um som de uma letra muito claro, então a criança tem uma certa dificuldade em perceber qual que é o outro som ali presente. Então, isso a gente vai trabalhando com ela. Como? Por meio, por exemplo, da realização de cruzadinha, de leitura de palavras. Então, a criança que já está no nível silábico alfabético, ela já tem condições de ler palavras. Então, a família em casa, né, ela auxilia muito nesse desenvolvimento, como incentivando a leitura.
Então, muitas vezes, dentro do horário de aula na escola, não é possível a gente ficar todos os dias tendo um momento assim de leitura de um livro. Então, nem sempre isso acontece. Isso vai acontecer aonde? Em casa com as famílias. Então, a criança pode, inclusive, levar livros da escola para ler em casa. Isso vai ajudar muito nesse processo de desenvolvimento aí da escrita e da leitura. Então, trabalho também com nomes próprios e palavras conhecidas. Continuam também, sobretudo, aí no nível silábico, alfabético, mas como um suporte à escrita de novas palavras. Então, não sei se você se lembra aquele exemplo do Derek, que ele escreve a palavra seletivo, foi a palavra seletiva? Coleta, a palavra coleta. Ele escreve, não me lembro se era com a letra Q, ele coloca uma outra letra que não era o C. Aí eu pergunto para ele, ô Derek, lê para mim essa palavrinha. Ele lê, coleta. Eu falo, qual que é o primeiro pedacinho mesmo? É o có. Mas como será que se escreve o có? Có, olha só, Carla, como se escreve K? Aí ele fala o C e o A. Aí a gente reflete junto, mas espera aí, se K é CA, como que vai ser o có? Aí ele percebe que o có é o CO e não a outra letra que ele havia colocado. Então, ainda assim, o uso de nomes próprios e palavras conhecidas ainda é muito bem-vinda no silábico alfabético e no alfabético para a gente fazer essa relação durante as escritas. Outro exemplo aí que o autor traz é o uso do H, né? Então, por exemplo, Otto e Horácio, eles começam com o mesmo som, mas não necessariamente começam com a mesma letra. Então, nesse momento, a gente, inclusive, introduz a ideia de que existem regras ortográficas para determinadas palavras, que tem palavras que não necessariamente têm uma explicação de como ela deve ser escrita, mas já que tem a regra, todo mundo escreve daquela forma para que todos consigam ler a escrita. Então, nesse momento, começam também as reflexões em se tratando da ortografia. Alguém quer complementar com alguma ideia? Ô, Carla, eu tenho uma dúvida. Em relação tipo, acento das palavras, quando é que você, ao mostrar as sílabas e tal, você já fala sobre os acentos das palavras? Sim, na verdade, eu não falo muito em regras de acentuação com as crianças, não, sabe? Mas quando a palavra tem acento, eu tento demonstrar para ela que aquela palavra tem acento e que o acento acontece na sílaba forte. Então, eu costumo fazer essa relação com a criança, porque a acentuação é um trabalho um pouco mais complexo e que acontece um pouco mais à frente. Mas eu falo sim com ela, que tem o acento agudo, que tem o acento circunflexo. Aí, às vezes, até brinco, o acento agudo é o grampinho da vovó, o acento circunflexo é o chapeuzinho do vovô. Então, eu faço essas relações, mas eu não deixo de apresentar. Porque eu lembro, o ano passado, é engraçado que a gente sempre aprende muitas coisas que resolvem a vida. Porque a gente teve uma professora, a professora Ada, que deu aula pra gente, e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu trago para minha vida. Ela falou que quando a gente tivesse dúvida, por exemplo, em algum acento, que a gente, tipo, gritasse, igual a palavra alfabético. Aí você falasse, alfabético, como se estivesse chamando, sabe? E realmente funciona, porque a sílaba que tem acento, você vai falar ela vai ser um pouco mais intensa. Mais forte, sim. Isso eu trago para a minha vida também, mas com as crianças nessa idade, eu não tenho muito costume de falar isso com elas, não, porque eu acho que, de certa forma, pode confundir um pouco, sabe? A cabeça delas, que eu acho que ainda está com muita informação, mas, de certa forma, eu tento demonstrar para elas que, sim, que o acento é na sílaba que eu falo mais forte. E eu também, quando na minha época de escola, para aprender a acentuar as palavras, eu lembro que a gente chamava as palavras, igual você falou, alfabético, Antônio, tá certo que o Antônio aí não tem acento, né? Mas geralmente tem. Então, essa técnica é bem interessante quando for ensinar para as crianças, sim. E como forma de discussão,
Peraí. Aí, o que aconteceu? Peraí, gente, aconteceu algo aqui na minha tela. E eu vou compartilhar mais um vídeo aí para a gente poder refletir sobre esse nível silábico alfabético e o alfabético, para a gente conseguir concluir ali o nosso quadro. Vou compartilhar com vocês no WhatsApp. Eu acho que esse também é mais ou menos uns 10 minutinhos. Aí a gente assiste e volta para continuar a nossa conversa aqui, ok? Professora, você não colocou o silábico sem, com valor sonoro lá? Você colocou, mas ninguém assistiu, não? Oi, Antônio, desculpa, não entendi. Você colocou lá o vídeo do silábico sem o valor sonoro, mas ninguém assistiu, não. Não, é porque é o mesmo vídeo. Não me lembro, acho que foi a Ludmilla que tinha assistido o vídeo trocado. Aí eu fui e postei ele de novo, é o mesmo vídeo. Tá bom? Ok. A intervenção da professora dá no sentido de ajudar Daniel a organizar seu pensamento e a representar os sons que agora ele percebe mais claramente. E o é que vai invocar? O lá de cima conjuga o outro plano, tomando um pouco de nada. O que tinha dentro do corpo? Então, Isadora encontra-se na fase silábica alfabética. Agora vamos ler o que você escreveu. C com A. C com U. C com U. C com U vira U, ó. Tá. U, ó. Eu tô escrito aqui, ó. Tá. U, ó. Tá certo? Para ajudar a organizar o pensamento de Isadora, a professora a incentiva.
Ok, pessoal? Prontinho? Prontinho. Então, ótimo. Estou quase no final. Então, qual que é o principal desafio aí do silábico alfabético e do alfabético? Aí mesmo. Letrinha que é essa aí que você colocou? A troca das Carla, letrinhas, né? Oi? A troca das letrinhas. Vermelho, você colocou vermelho. Peraí, eu não estou entendendo. Parece que tem mais de uma pessoa falando ou com o som ligado. Quem falou primeiro? Ô, Carla, eu, Ludmila, achei um desafio muito grande mostrar para a criança que uma sílaba tem várias letras e em relação a letrinhas iguais na mesma palavra, por exemplo, borracha. Mostrar para ela, entendeu? Mostrar para ela o quê? Não entendi. Mostrar para ela que tem sílaba, que tem várias letras. E quando essas letras têm a mesma letra em uma sílaba, Que no caso das por exemplo, vogais acontece, né? SS, RR, entendeu? Isso. Mas, Eu por achei exemplo, quando tem o RR, eu falo com os meus alunos que é o som da garganta. Então, eu sempre peço para eles pegarem os dois dedinhos e colocar na garganta e falar. Por exemplo, ra, ra. Igual sempre, às vezes eles confundem. Por exemplo, a palavra carro com a palavra barata. Então, por que que carro é com dois R's e barata é com R só? Porque carro, e aí eu peço para eles colocarem o dedo na garganta. Carro, ro. O som do R vem lá da garganta, então são dois R's. Já na palavrinha barata, o som não vem da garganta, vem da linguinha tremendo. Então, ó, barata. Então, olha só, você vai fazendo essas relações. Quando é o CH e o X, aí eu explico para eles que é uma questão de regra. Então, por exemplo, na palavrinha xícara, ó, o som é o x. Realmente tem o som do X e é com X. Já na palavrinha chave, olha, tem o som também do x. Só que não é o X, é o CH, lembra? O CH também tem o som de x. Entendeu? Então, vou fazendo essa relação com eles. É engraçado que essa relação aí dos códigos que você falou, xícara, do CH com X, eles levam até na fase alfabética, né? Podem ocorrer erros, né? Até hoje tem palavras que a gente que já é alfabetizado escreve trocado, quem dirá as crianças. Verdade. E quando Carla, por exemplo, o R sai da garganta, né? Carro. E quando é rato, e eles colocam dois R na Aí eu explico para eles que sempre quando o som inicial da palavra tem o som da garganta, é um R só. Pois é. Olha só o tanto de coisa que a criança precisa de aprender, né? Olha o tanto de relação. A melhor solução chama-se incentivar a leitura. Lendo livro, lendo historinhas, eu acho que Sim. tem que incentivar a leitura, porque lendo, ele começa... Até hoje, eu aprendo lendo, né? Até hoje, algumas palavras que eu não entendia, eu estou aprendendo lendo. Imagina Então, uma pessoa... vou pegar a sugestão aqui sua, Antônio, e já vou trazer para o nosso quadro.
Atividades voltadas para garantir maior fluência de leitura e maior consolidação das correspondências grafofônicas. Ô, Carla, a fala também, né? Porque é muito interessante a criança escrever e falando, igual você falou aí, sai da garganta, coloca a língua. Então, assim, falando, ela compreende bem também o som das palavras. Então, de novo, né? Pedir para a criança ler o que escreveu, né? Porque aí na hora que a criança fala, ela consegue perceber melhor os sons presentes naquelas sílabas. Mas e aí, qual que é o principal desafio aqui do nível silábico alfabético? Para mim é a questão da troca das letrinhas, professora. Para você é o quê? A troca das letrinhas. O vaca, a menina escreveu faca. Isso. Então, talvez também é perceber todos os sons presentes na sílaba, né? É. Conseguir diferenciá-lo, porque o som do V, né? V, e o som do F, que é F, são sons muito próximos, né? Então, perceber todos os sons presentes nas sílabas. Não seria isso? Seria ou não seria, gente? Seria. Então, perceber todos os sons presentes nas sílabas. E o alfabético, qual que é o principal desafio do alfabético? Eu acho que é a ortografia, né, professora? Melhorar a ortografia? Exatamente. Porque se ele já tem que perceber os sons para no futuro melhorar a ortografia, a leitura. Principalmente a ortografia, né? Exatamente. Então, o desafio do alfabético já entra na questão da ortografia, que é uma questão mais complexa e que começa o trabalho, né? No primeiro ano, continua no segundo, no terceiro, no quarto, e até hoje a gente trabalha a ortografia. É mesmo. E o que mais? Vamos voltar lá no slide. No slide fala também, né, sobre o trabalho com os nomes próprios e palavras conhecidas, mas dessa vez como um suporte de apoio à escrita de novas palavras e de reflexões sobre as regularidades da língua portuguesa. Professora, sabe o que eu percebi? Que quase as mesmas unidades do silábico é igual do silábico alfabético e do alfabético, só com uma intencionalidade maior, às vezes. É como se graduasse a dificuldade. Porque, por exemplo, a cruzadinha, lá no silábico, ela é com uma intenção, né? E agora no alfabético, e no silábico alfabético, assim, é com uma outra intenção de, por exemplo, essa regularidade mesmo. Por exemplo, na palavra vermelho, a criança, às vezes, não escreve o R, mas ela vai ver que está faltando uma palavra. Então, ela vai lá tentar entender, falar de novo e escrever o R. E eu percebo que a atividade, às vezes, ela pode até ser a mesma, assim, só com uma intencionalidade maior. Exatamente, a intencionalidade que muda e, consequentemente, a resposta da criança também vai ser diferente, né? Então, isso é importante. Então, vocês estão percebendo que uma mesma atividade pode ser trabalhada em níveis diferentes, mas com objetivos diferentes também. E com intervenções diferentes também. Só que aí que está uma pergunta aí que o Antônio sempre faz. Como que eu vou fazer isso numa sala de 20 crianças? Porque ali no vídeo o tempo todo a pessoa está com uma criança só, né? Na maioria das vezes. E aí? Eu vejo que a formação de grupos ajuda bastante, porque uma criança ajuda a outra. Trabalho em grupo, o que mais? Eu acho que a senhora falou também a questão de não sei se seria a palavra certa, mas disciplinar as crianças de que, tipo, cada um tem um... Se você está dando atenção para aquele coleguinha, para esperar, porque quando você terminar, você vai atender o outro.
que o Ter os colega do lado convidados, também né? pode, que o colega também do lado pode te ajudar a tirar dúvidas. Eu acho que uma sala, quando as carteiras são em duplas, eu acho que ajuda muito também. Então, eu acho que o trabalho sempre com o apoio do outro, eu acho que é mais fácil, quando você não tem um ajudante na sala, né? Sim. Uma sugestão, Antônio, complementando sua ideia também do trabalho em grupo, são atividades sendo desenvolvidas por cada grupo. Então, por exemplo, enquanto determinado grupo está fazendo uma coisa, você está num jogo assim mais tranquilo, que não precisa muito da intervenção do professor, você pode estar com outro grupo, com uma outra proposta, fazendo esse tipo de intervenção com relação à leitura e à escrita, já que é o nosso tema, né? Porque poderia ser uma intervenção de uma outra coisa, mas como aqui a gente está falando de leitura e de escrita, alguns grupos da turma trabalhando com uma determinada atividade, você com outro grupo trabalhando mais de forma específica a questão da leitura e da escrita. Também é válido. Uma outra sugestão é, enquanto toda a turma está fazendo uma determinada atividade, você vai passando pelas mesas, pelas crianças e fazendo as intervenções. Igual naqueles vídeos que eu trouxe da minha turma anteriormente, vocês perceberam lá, está todo mundo envolvido numa mesma atividade e eu vou passando nas crianças e fazendo as intervenções. Ah, lê para mim o que você escreveu. Ah, mas espera aí, como que escreve tal palavra? Por que você escreveu assim? Lê de novo essa palavra. Não estou dizendo que é fácil não, viu, gente? Mas estou dizendo que é possível de ser feito, ok? Você podia só abaixar um pouquinho essa tabela, só para me ver o que está no primeiro, só para lembrar aqui. Ah, tá. Então, o que mais que a gente pode fazer em se tratando do alfabético? Alguém tem mais alguma sugestão? Ah, acabei de me lembrar de uma coisa sobre o nível alfabético e que não está nem no texto que a gente leu e nem no vídeo, mas que eu faço e é muito válido. O uso do dicionário, gente. O uso do dicionário, quando você não tem uma resposta para a criança, você simplesmente fala, vamos consultar o dicionário. Então, é ótimo. E você também, ao mesmo tempo, desenvolve uma certa autonomia, porque a própria criança, quando ela tiver uma dúvida de como se escreve determinada palavra, ela mesma pode ir lá pegar o dicionário e consultar a palavra. Né? Então, a criança já passa também a entender a funcionalidade do dicionário. Alguma sugestão? A senhora tinha mencionado também que nessa fase aí do alfabético, era aquele momento que a gente podia iniciar a letra cursiva. Ah, é verdade. No alfabético pode iniciar a letra cursiva. E praticar bastante leitura, né? Texto, produção de texto. Para eles se exercitarem, né? Não? A gente já colocou ali em cima do quadro, Marilda? A gente colocou exatamente atividades voltadas para garantir maior fluência de leitura. Então, exatamente, incentivar a leitura de textos, né? Só que no nível alfabético pode-se iniciar a letra cursiva. Então, vamos ler para ver se a gente tá ok aqui no nível silábico, alfabético, no alfabético. Então, o principal desafio do silábico alfabético é perceber todos os sons presentes nas sílabas. Então, tem som que às vezes a criança não consegue perceber, tipo o som nasalado, o M, o tio, o N. Então, eu queria fazer com que a criança perceba esses sons, o R, né? E no alfabético, o principal desafio, e que continua mesmo depois de adulto, é a questão da ortografia. Quais são as sugestões? Então, atividades voltadas para garantir maior fluência de leitura e maior consolidação das correspondências grafofônicas, como, por exemplo, a relação de cruzadinhas. O trabalho com os nomes próprios e palavras conhecidas deve continuar, sobretudo para os silábicos alfabéticos, mas dessa vez como um suporte de apoio à escrita de novas palavras e de reflexão sobre as regularidades da língua portuguesa, como, por exemplo, os nomes Otto e Horácio, né, em que um começa com H e o outro não. Então,
Pedir para a criança ler o que escreveu, consulta ao dicionário e no nível alfabético pode-se iniciar a letra cursiva. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Você vai deixar ela no AVA pra gente? Eu vou compartilhar no WhatsApp e no AVA. Aliás, vou colocar lá no AVA no seguinte sentido. Para vocês poderem consultar, vou deixar no AVA junto com esse quadro, eu vou deixar também o vídeo que a gente assistiria agora para fechar todas as ideias. Mas como já se passaram das 10 horas, eu vou deixar lá para vocês assistirem depois. Combinado? Ok. Então, eu estou compartilhando o que com vocês, hein, gente? Já fiquei perdida aqui. O quadro. O quadro, professora. Quadro. Tá, peraí então. Então, legal. Só um minutinho que eu vou salvar o quadro para não correr o risco dele apagar. Um instante. Eu vou salvar e vou compartilhar com vocês também. Para apagar, você manda o Antônio fazer outro. Ah, boa. O Antônio e o João Vitor, os meninos da turma. Mas eu tô triste, não vi um homem ensinando, só vi mulher. Pois é. Mas as mulheres estão dominando. Fazer o quê? Então, salvei o quadro lá. Deixa eu conferir se ele está salvo. Está salvo. Vou compartilhar com vocês. Só com um título aqui bonitinho nele. Podemos colocar qual título? Pode ser o quadro. Melhor. Níveis de leitura. Níveis de escrita e como intervir em cada. Então, ótimo. Cada nível. Ai, gente, achei que esse quadro ficou tão bonitinho. Assim, eu vou copiar Acho ele. que eu nunca encontrei algo tão sintetizado na internet. Merece até ser publicado. Pois é. Coloca lá no site. Vou pôr lá no site. Boa ideia. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso ou a gente pode partir para a finalização da nossa aula? Eu acho que hoje ficou bem mais explicado. Ficou tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Ninguém tem nenhuma dúvida? Nossa, eu entendi muito mais hoje do que antes. É. Só prestar atenção aqui. Oi, Neila que falou? Quem falou isso? Não, tô falando que eu entendi melhor hoje o quadro. Você falando, explicando, bem melhor hoje. Ah, que ótimo, que bom, que essa era a intenção, né? Então, com essa aula de hoje, a gente praticamente fecha a nossa proposta para o semestre, em que na próxima aula a gente vai ter a apresentação dos trabalhos, né? Lembrando que não precisa ter parte escrita para o trabalho, que algumas pessoas me chamaram perguntando sobre isso. Não tem parte escrita, tem apresentação e uma pequena síntese que cada grupo vai entregar para os colegas colocarem no portfólio, tá bom? E para a gente finalizar aqui, vou verificar o PowerPoint, se a gente já fez tudo o que havia proposto. Que o Antônio que vai fechar a aula hoje, viu, gente? Já que os meninos não estão falando tanto. Cadê o Vitor? Esse aí falou nada mesmo. O João Vitor, não sei não, hein, João Vitor? Você tá aí? Será que ele tá rouco? Bem, então, de forma geral, a gente precisa de atividades sistemáticas e que levem à reflexão da escrita. Outro ponto importante é o planejamento das atividades por parte do professor. Porque como que eu vou fazer com que meu aluno avance se eu não sei direito nem o nível que ele se encontra? E se eu não sei quais estratégias fazer para que o meu aluno avance? Então, o planejamento nesse aspecto ele é fundamental para eu fazer com que o meu aluno avance em relação ao nível que ele se encontra.
Aí embaixo tem uma sugestão de um vídeo que ele vai sintetizar tudo isso que apresentou nos outros vídeos e que a gente discutiu aqui hoje. Então, eu vou postar lá no AVA como uma sugestão pós-aula, combinado? As referências, não coloquei as referências do vídeo, apenas do texto. E para a gente finalizar, a gente já conversou sobre o blog, e para a gente finalizar a aula, eu vou convidar o Antônio, já que a gente está falando aqui que o conhecimento tem que passar pelo coração, vou convidar o Antônio para finalizar a aula aqui da gente hoje, trazendo uma história que foi escrita por ele, gente. Muito bacana e que tem a ver com o que a gente tem conversado aqui, sobre práticas de leitura para auxiliar no desenvolvimento da escrita, né? Eba, história do sapinho! Ok, gente, ok. A professora me fez esse desafio, então, assim, eu vou contar, né, sobre a história do sapinho, vou compartilhar ela aqui, esse pessoal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Como é que eu faço aqui? Primeira vez que eu estou compartilhando esse programa, eu não estou sabendo.